noite, meu povo. Gazeta Esportiva está decolando com muita notícia, com muita opinião na nossa bagagem. E hoje comigo essa dupla fantástica. Chico Lang. Voa, Chicão, voa. Voa. E ele, Thiago Salazar, com muitas notícias de bastidores. Muito bom. Voltou pra academia? Não. Você parou de ir pra academia porque machucou o cotovelo? O ombro? O cotovelo? Tendão do ombro inflamado, mas já tô. Sabe o que é? Foi pegar muito peso que não aguenta. A filha tá crescendo, tá ficando pesada. Bom, é o seguinte, hoje é dia de saber quem é o alvo do Palmeiras no mercado da bola. E tem ainda as últimas informações do São Paulo. Já o Corinthians do Chico Lang tá cada vez mais fervendo nos bastidores, sem contar o reforço que também está chegando. A gente vai falar muito também de futebol internacional e as possíveis mudanças nas regras do futebol. A gente volta depois dessas dicas. Olha aqui, gente, eu de novo. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Amanhã tem convocação da seleção brasileira. Vai ser a primeira lista depois da saída do Tite, mas o Brasil ainda não tem um novo comandante fixo. Enquanto procura um nome de peso no exterior, a CBF colocou o Ramon Menezes de forma interina. Então, vamos para a nossa enquete. O Ramon deve usar a base deixada por Tite na seleção brasileira? Sim ou não? Porque também se não fizer isso, vai fazer o quê? Vai inventar outra seleção na cabeça dele? Entre no site Gazeta Esportiva e deixe seu voto lá. O que você acha, Chico Lang? Eu acho que a base tem que ser usada, sim. O trabalho tem uma continuidade. Embora o Tite não tenha vencido nenhuma Copa nem outra e caído nas quartas de final, tanto numa como outra, né? A da Rússia e a do Catar. Sim. Mas tem um trabalho feito já. Então ele tem que aproveitar o maior possível a espinha dorsal. A espinha dorsal. E muda alguma. Tipo, o Neymar não vai poder convocar, já muda. Eu acho que, por exemplo, os goleiros ele tem que aproveitar, dar chance para outros que estão aqui. Né? A dupla de zaga ele tem que aproveitar. Né? O meio-campo ali com o que você faria no meio-campo? Você chamaria o Rafael Veiga? Eu chamaria o Rafael Veiga. Daqui a pouco, a gente vai falar sobre disso, mas eu chamaria. Essas novidades ele tem que ter, né? Ele vai ter que trazer. Mas, enfim, eu acho que tem que aproveitar. Porque senão não adianta nada. É aquele trabalho que perde a continuidade, né? Exatamente. Eu sinceramente, Michele, entendo que o Ramon, ele não tem muito o que fazer. Ele sabe que vai ficar ali por pouco tempo, sabe que não tem muito o que fazer. É aquele momento que ele convoca, chama os jogadores, pega os mais experientes e aí, ó, vamos junto, vamos fazer aquele jeitinho que vocês já sabem. Segue o jogo. E tudo mais. A não ser, e aí eu acho que ele poderia fazer, acho que todo mundo ia gostar, ele fala, bom, já que eu não vou ficar, a gente não sabe o que o próximo técnico vai querer fazer e tudo mais. Faz uma salamada, chama todo mundo. Por exemplo, fazer assim, vamos convocar só jogadores que jogam no Brasil, só para esse jogo. É um jogo, eu não vou ficar, não sei o que o próximo técnico vai fazer. Vamos dar uma oportunidade para todo mundo que joga no Brasil. Convocar só quem joga no Brasil. Tá bom, mas aí você faz uma salamada lá, perde do Marrocos, que foi eliminado pela França na Copa, e aí? Não, mas, Mi, é um jogo que vale nada. É um amistoso com o Marrocos, no primeiro jogo pós-Copa do Mundo, num técnico que não vai ficar. E se de repente ele quer ficar? Não, mas ele não tem nenhuma chance de ficar. A informação que a gente já trouxe lá atrás, que ele ficaria até o próximo técnico ser contratado. Se não for estrangeiro, vai ser outro brasileiro, não vai ser o Ramon. Ele sabe disso. Então, sabe o que eu acho que seria bacana? Você vai chamar aquela base lá que o Tite chama. Os caras vão lá, vão fazer o arroz com feijão e estão esperando o próximo, certo? Agora, se você convoca só jogadores que atuam no Brasil, pô, esses caras vão enfrentar Marrocos, cara, igual eles jogam uma final de campeonato. Porra, vamos mostrar, sabe, a nossa chance ali na seleção. Eu acho que seria legal, seria uma oportunidade para aproveitar esse amistoso. Mas você sabe, o Salazar, conhecendo a CBF como eu conheço, tá tudo amarrado. Tem isso, isso tem também. Eu acho que nem vai ser o Ramon que vai escalar. Júnior, Rodrigo, isso é verdade. Neymar, sabe, tá tudo amarrado, não tem jeito. Bom, a International Board, que é a responsável por mudar as regras do futebol, vai se reunir em Londres no fim de semana. Pessoal, presta atenção, tem muita coisa sendo analisada, tem muita coisa em jogo. Uma das sugestões é de reduzir o tempo de jogo para 30 minutos e paralisar o cronômetro quando a bola não estiver em jogo. Tem ainda a chance de mudança no impedimento, bastando o atacante ter apenas uma parte do corpo na mesma linha do defensor. Mas calma, que isso tudo ainda está sendo estudado.
Tem ainda a alteração que já está prevista para a próxima temporada, como a proibição do goleiro atrapalhar com provocações o adversário na hora de cobrança de pênalti, o que é muito legal. Bom, e aí, Chico Lang e Salazar, o que vocês acham dessas mudanças? Olha, a primeira mudança do impedimento eu concordo, eu acho legal. O impedimento, às vezes, por uma ponta de chuteira, o gol é anulado. Mas Chico, não vai continuar igual? Não vai continuar igual. Muitos gols que o atacante... Você vai privilegiar o ataque, a feitura de gols. Eu me lembro que teve uma época... Não, você vai privilegiar o atacante, Isso. mas eu digo assim, aquela questão do 1 milímetro para cá, 1 milímetro para lá, que o pessoal reclama, poxa, mas um fio de cabelo, isso vai continuar acontecendo. Eu acho que não, porque você vai ter um palmo a mais para favorecer o atacante. Mas ele vai ter que ter uma parte do corpo na mesma linha do defensor. Então vamos dizer que você tem um atacante mais à frente e o zagueiro com o corpo mais atrás, mas os pés dele, o pé do atacante, ele ainda está na mesma linha do pé do defensor. Então a linha e essa discussão milimétrica, ela vai continuar acontecendo. Puxa, anulou por causa de 1 centímetro. Isso vai continuar acontecendo. Então, para quem não gosta disso, essa mudança na regra não vai resolver. Agora, ela vai privilegiar o atacante. Vai. Que às vezes está saindo na frente e vai poder fazer o gol. Né? Exatamente. Por exemplo, o gol do Yuri Alberto não teria discussão. Por exemplo, não teria discussão. Que teve agora, que foi uma imbecilidade. Ah, o anulado, você disse? O anulado. Não, mas o anulado é outra coisa. O anulado foi anulado porque ele estava impedido. Então, mas aí não vai ter impedimento. Ele não estava tão impedido assim. Se você olhar bem, ele está um palminho na frente do cara só. Então, não, mas ele estava impedido, trombou com o Beck, atrapalhou o Beck no combate ao lateral direito. Isso não vai ter mais, que é ridículo, realmente é ridículo. Agora, esse negócio de o goleiro não poder distrair o batedor... Isso aí que eu sou contra. Eu sou contra porque... E outra coisa, reduzir o tempo para 30 segundos... Isso também é outro absurdo. Também é muito ruim. Absurdo. O futebol é bom por causa disso, né? Que é 45 minutos. E agora, pelo contrário, a FIFA deu mais 10, né? Não tem mais 90 minutos, tem 100 minutos de futebol. Para mim, eles tinham que trabalhar com a ideia de conseguir reduzir tanta cera. Para mim, esse deveria ser o objetivo. Nós temos muito tempo de bola parada, goleiro que cai, a cada defesa cai para esfriar o jogo. Isso, para mim, que deveria ser combatido. Mas os caras não pensam em nada nesse sentido. Bom, o Alexandre Silvestre está esperando para falar do São Paulo, direto do CCT da Barra Funda. Boa noite, Silvestre. O que você separou aí para gente? Boa noite, Michele. Boa noite, apesar de ser ainda dia. Um abraço para todo mundo aí ligadinho no Gazeta Esportiva, amigos, amigas, inimigos, simpatizantes. Mais uma bomba por aqui. Mas antes eu vou falar do dentro de campo do São Paulo Futebol Clube, que tem o jogo contra o Botafogo no final de semana, no domingo, em Ribeirão Preto contra o Fogão, no estádio Santa Cruz. São Paulo que precisa, no mínimo, ter um resultado semelhante ao do Água Santa, que joga no estádio 1º de Maio, casa do São Bernardo, na última rodada. São Paulo e Água Santa vão se enfrentar nas quartas, estão com o mesmo número de pontos, empatados em quase tudo. São Paulo é o primeiro do grupo porque tem mais gols marcados. Então, para ratificar esse primeiro lugar, no mínimo, repetir o resultado. Se o Água perder, o São Paulo pode perder. Se o alguma coisa nesse sentido, mas ainda tem o Corinthians brigando também por melhor classificação no geral. É complicado. O São Paulo tem que ganhar o jogo, resumindo, viu, Michele? Para garantir o primeiro lugar do grupo e, quem sabe, ficar com uma das melhores campanhas para ter o mando de campo contra o Água Santa no mata-mata. No mata, na verdade, no jogo único de quartas de final. Lembrando que o São Paulo não jogará no estádio do Morumbi, que está alugado para o show do Coldplay. O São Paulo ainda não definiu onde irá mandar essa partida, caso fique em primeiro lugar do grupo. Rogério Ceni não consegue repetir a escalação por alguns motivos. Primeiro, porque ele adota o rodízio. Segundo, porque ele tem muitos jogadores machucados. Então, contra o Botafogo, será o 12º time diferente. Muita gente ainda no DM. O Pablo Maia, volta de suspeição, pode ser aproveitado pelo Rogério. Agora, um caso de polícia, Michele, no extracampo do São Paulo, mais um problema para ser administrado. O meio-atacante Pedrinho está sendo acusado pela ex-namorada Amanda Nunes de violência doméstica. Ela realizou um boletim de ocorrência no início desta semana, acusando o jogador, inclusive, de ameaça de morte. Situação pesada, o depoimento dela é muito pesado. Claro que temos a Lei Maria da Penha protegendo as mulheres, mas ela também precisa provar que houve essa agressão e essa ameaça de morte. A informação oficial do São Paulo, que eu apurei nas últimas horas, é que rotina mantida do Pedrinho, do São Paulo,
o jogador fica à disposição do Rogério Ceni, a não ser que ele não se sinta à vontade de jogar no final de semana, mas o São Paulo obviamente é contra esse tipo de atitude, né, violência doméstica, mas aguarda as autoridades definirem o que vai acontecer com o Pedrinho, que está sendo acusado de agressão e de ameaça de morte. Pedrinho, que vinha jogando bem, não é titular absoluto, mas talvez seja o único jogador do São Paulo do meio para frente com habilidade para quebrar marcações. É isso, Michele. O sapo está enterrado aqui, viu, querida? Nossa, que fase o São Paulo, hein? Tem que chamar para benzer lá. E aí, Salazar? Bom, eu acho que a gente tem que ir por partes. Primeiro, o Silvestre trouxe as notícias sobre o time do São Paulo. Jogo muito difícil, porque como o Silvestre explicou, o São Paulo provavelmente vai precisar dos pontos para ficar em primeiro, para ficar à frente do Água Santa e tudo mais, à frente do Corinthians, quem sabe. Só que o Botafogo, Chico, tem o mesmo número de pontos do Santos. Tá. E ambos estão lutando pela segunda vaga também no outro grupo. É isso mesmo. Então, assim, o Botafogo também entra para uma decisão. Por isso que eu imagino um jogo bem complicado para o São Paulo. O Botafogo é um bom time e precisa da vitória. Então, acho que o São Paulo tem uma missão difícil lá em Ribeirão. Sobre a acusação em cima do Pedrinho, importante destacar que a Secretaria de Segurança de São Paulo confirmou no boletim de ocorrência que a garota se apresentou e ela tinha lesões no corpo. Na nota oficial da Secretaria, diz que ela sim apresentava lesões no corpo. Eles tiraram as fotos, registraram as fotos, deram encaminhamento. A gente não pode inocentar nem condenar, a gente tem que esperar. Isso é um caso de polícia, é um caso da justiça, mas a gente tem que ficar aqui e aguardar. Sobre o Pedrinho ser utilizado ou não, Chico, eu acho que aí tem que ver com o jogador. O Rafael Ramos, por exemplo, quando foi acusado de injúria racial, falaram que ele não tem cabeça para entrar em campo. Não entrou durante um bom tempo. Então, agora eu entendo que assim, isso tem que ser conversado ali com o jogador, porque o São Paulo não é juiz da causa. Com o jogador, né? É complicado. O São Paulo está levando um azar, né? Já teve o caso do Jean, lembra do caso do Jean? Tiveram que até despachar o Jean por causa disso. E um bom goleiro, o São Paulo perdeu um bom goleiro. O Jean, batedor de pênalti, batedor de falta, né? E até seguia os passos do próprio Rogério Ceni. E agora me vem esse caso do Pedrinho, o Pedrinho que estava salvando a pátria, né? Sim. Entrando para a direita, entrando para a esquerda, fazendo... Habilidoso, rápido. Uma peça importante. Né? É uma peça importantíssima. E agora com isso aí vai complicar. Se tem foto da mulher e machucada, a mulher dele, a namorada dele é machucada com hematoma, é complicado, né? Exatamente. Eu parto do princípio que eu nunca desconfio da vítima. Eu prefiro esperar a justiça, eu não saio, sabe, eu prefiro nem absolver nem condenar. Acho que a gente tem que aguardar e a justiça tem que julgar. Agora, se ela já apresentou lesões, eu acho que começam a aparecer indícios. Agora o São Paulo fica numa situação... se as lesões que ela tem são referentes às agressões, exatamente. Pelas agressões do Pedrinho, né? Às vezes ela pode ter se machucado e dito que foi o Pedrinho. Exato, a gente tem que aguardar. Complicado, é muito complicado. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, a Michele, ela se formou advogada. Ela tirou nota 1000 lá no exame da OAB. Então, eu sempre falo para ela que ela tem condição de ser juíza, porque ela sabe, ela tem parcimônia para... Meus professores falavam isso. Agora tem o seguinte, não é fácil ser juiz. Não é fácil. Não é fácil ser juiz, porque você pode arrebentar a vida de uma pessoa, como você pode também salvar a vida da pessoa. É complicado. Por isso que tem todos os princípios do direito, a ampla defesa, o contraditório, o devido processo legal, para que ele possa apurar direitinho e fazer o julgamento da forma mais isenta possível. É complicado a situação do clube. O clube fica numa situação, e agora, meu? Bora pro Parque São Jorge. Hoje quem tá lá com tudo do Corinthians é o José Paes. Boa noite, Zé. Teve anúncio de candidatura por aí? Fala, Mi, beijo pra você, abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando a gente nessa quinta-feira aqui no Gazeta Esportiva. A política do Timão não para, tá efervescente aqui a situação no Esporte Clube Corinthians Paulista. A eleição para presidente só em novembro, mas todo mundo já se movimentando, situação, oposição. E o que aconteceu? Na noite de ontem para hoje, Ronaldo Giovanelli, ex-goleiro do Corinthians, mais de 600 jogos no Corinthians, né? Hoje ele é comentarista lá dos nossos amigos da TV Bandeirantes. Ele anunciou que seria
seria candidato à presidência do Corinthians. Tem até uma imagem que ele postou aí nas redes sociais, candidato à presidência. Mas, aí o que aconteceu, Michele? Depois desse post, o Ronaldo foi lá nas redes sociais e apagou a publicação. Deletou a publicação. Então a gente ficou sem entender, vai ser candidato, não vai, foi uma brincadeira, foi para ver o que a galera achava. Enfim, tá todo mundo se questionando aí em relação a essa situação do Ronaldo Giovanelli, que não deve ser candidato à presidência do Corinthians. Ele é conselheiro eleito do Timão pela situação na última eleição, mas não deve ser candidato à presidência do Corinthians. A situação hoje, ali o grupo, né, o Renovação e Transparência, que está no poder aqui no Corinthians desde 2007, eles estão tentando articular para ver quem que vai ser o candidato. Em tese seria o André Negão, que faz parte aí da Renovação e Transparência, mas ele enfrenta resistência dentro do próprio grupo político. Muita gente entende que o André Sanches seria um bom candidato aí para apaziguar a situação, mas ele já rechaçou essa possibilidade também de ser candidato nessa eleição. Muita gente queria que o Duílio fosse para uma reeleição, achando uma brechinha no estatuto, quem sabe como o Salazar já trouxe, em tese poderia haver essa brecha. Enfim, muita gente querendo ir para a justiça para que o Duílio seja candidato. O bicho está pegando, mas a informação que eu trago para vocês hoje é em relação ao Ronaldo Giovanelli, que postou nas redes que seria candidato e depois apagou, Michele. Então pergunto para você e para vocês poderem debater, é bom nome? Será que vingaria no cargo de presidente do Corinthians? Daqui a pouco eu volto para a gente falar mais do Timão, que pega o Santo André no final de semana, jogo importante aí do Campeonato Paulista. Michele. Ronaldo Giovanelli como presidente do Corinthians, candidato a presidente do Corinthians. Eu acho que ele ia ganhar. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. A gente sempre falou que, a minha geração, né, sempre achou que o futebol brasileiro começaria a entrar nos eixos quando um ex-jogador assumisse a presidência do clube. A gente sempre pensou nisso. Idealizava, né? Tinha o Sócrates, que era uma baita de uma cabeça, tinha o Zico, que era um baita de um jogador, e a gente sempre imaginou que esses caras um dia chegariam a presidente da CBF, a presidência do Flamengo, que é o caso do Zico. E agora o Ronaldo lança a candidatura. Lançou, depois tirou. Mas a gente teve um caso ruim do Roberto Dinamite. O caso do Roberto Dinamite, que chegou, não deu certo. Ele se aconselhava muito com o Andrés, né? E o Andrés fez o que pôde, né? Para tentar ajudar o Roberto. E agora, eu vou dizer uma coisa. Eu sou favorável. Eu não sei porque ele lançou e tirou. O Ronaldo, mete os peitos, cara. A gente sempre lutou para que um jogador assumisse o clube. Porque aí o jogador sabe o que o futebol precisa, né? Que um clube hoje é futebol. O Corinthians é futebol. Vai dizer para mim que, não, tem 15 mil sócios, 20 mil sócios, mas isso aí não sustenta o clube. O que sustenta é o futebol. A arena, né, que o Corinthians tem, né, o Química Arena, é isso aí que precisa ser cuidado. É lógico que os sócios que estão lá vão ter o tratamento bom, que nem está acontecendo com o Palmeiras, né? Deu um up lá na parte administrativa. Mas não é o que sustenta o clube. O que sustenta o clube é o futebol. Então, precisa gente do futebol no futebol. É o que eu penso. Chico, né? Eu acho que o Ronaldo devia meter os peitos. Eu não sei se eu concordo, porque eu não sei se a prerrogativa de ter sido ex-jogador de futebol faz dele um cara competente para comandar um clube que envolve tantas outras situações diferentes do campo de jogo. A gente tem algumas pessoas, como por exemplo o Emerson Sheik, o Alex, que recentemente, 2 ex-jogadores campeões pelo Corinthians passaram pela diretoria e saíram de lá falando assim, eu não imaginava o que era esse lado de cá, o lado da direção e tudo mais. Teve o caso do Roberto Dinamite, que foi um insucesso. O Ronaldo Fenômeno agora está com o Cruzeiro, vamos ver como é que vai ser. A Patrícia Amorim é ex-atleta, não é ex-jogador, mas é ex-atleta. Foi mal no Flamengo também. Então, eu não sei. Por exemplo, o Paulo Nobre não é ex-jogador de futebol, mas salvou o Palmeiras. É dono do Itaú, né? Aí então, assim, eu acho família dele, né? Aí não tem como... Ser jogador de futebol, acho que não é garantia de nada. Só para completar a informação que o José Paes trouxe, a informação que eu tenho é que o Ronaldo não tem apoio suficiente dentro do Parque São Jorge. Porque muitas vezes a gente fala de Corinthians, reeleição, a torcida gosta, a torcida não gosta. O lado externo é uma coisa, quem decide é quem está lá dentro, são os sócios. E ali é outro mundo. E dentro ali do Parque São Jorge, a informação que eu tenho é que o Ronaldo não teria apoio sequer para lançar uma candidatura. A candidatura dele provavelmente sequer vai ser lançada. Ele não teria aquela retaguarda. Não teria essa retaguarda. Ele não é um nome forte dentro do Parque São Jorge para ser presidente do clube. Mas quem que ele vota? É um cara muito São amado sócios por todos. que votam? São sócios. São sócios lá do Parque São Jorge, clube social. Tudo bem, mas aí ele precisa ter esse apoio? 3 mil, Michele, é um número baixíssimo. Então, 3 mil, mas se o Ronaldo coloca o nome dele... Ele tem que ter o apoio. Tem que ter o apoio.
apoio. são chapas que coordenam um nome. Tem uma mínimo, chapa aqui que é o Ronaldo. Uma. Ué, e eu fiquei sabendo que, na verdade, é uma pessoa forte ali, influente, que está tentando, mas não teria apoio suficiente. Sobre a ideia de lançar o Duílio com aquela brecha no estatuto que a gente trouxe ontem, hoje eu tive uma informação para a gente atualizar importante. Pode ser que essa situação não vá para a justiça. Como que isso seria feito, Chico? Teria que passar pelo Conselho Deliberativo e o Conselho Deliberativo convocar uma Assembleia Geral e os sócios irem lá e votar. O Duílio pode ou não pode? Há uma divergência aqui no estatuto. Né? Vamos chamar uma Assembleia Geral todos os sócios. Pronto, assim a gente definiria sem envolvimento da Justiça. Mas pessoas de dentro do Parque São Jorge me dizem que a pressão é muito grande para que o Conselho não ponha nada em votação. E aí o pessoal me diz, se não colocar nada em votação, aqueles que pensam numa candidatura do Duílio não descartam ir à Justiça Comum. Então, pode acontecer uma Assembleia? Pode, mas não deve acontecer. E o caso da Justiça Comum por uma candidatura do Duílio não está descartado se o Duílio topar, claro, se o Duílio topar ser presidente mais uma vez, e se a comissão eleitoral entender que ele não deveria participar. O pessoal provavelmente vai para a Justiça. O clima na lá verdade, está está todo mundo com medo da oposição, né? Então, a oposição se uniu. Na última era Augusto e o Gobi. Provavelmente vai ser só Augusto. O número de votos dele não deve ser baixo, Chico. E o problema é que não tem um nome forte do outro lado. Você teve Roberto, Gobi, Andrés, Duílio e o André Negão. Agora, infelizmente para ele, porque muita gente entende que seria a vez dele, ele sofre uma rejeição muito grande dentro da situação. É o que é passado para a gente. Aí... por problemas extracampo. Essa faz pergunta difícil. É política. Você sabe como é que funciona. Política. Problemas extracampo. Bom. Olha, deixa eu dar um recadinho para vocês. Você está em casa, você quer teclar com a gente, quer colocar o seu recadinho aqui, ó, na nossa telinha, aqui embaixo, é o nosso Twitter, hashtag Gazeta Esportiva. Coloca a hashtag Gazeta Esportiva no Twitter, vai aparecer sua foto e o seu recadinho para mim. Manda um recadinho fofo, tá bom? Agora, eu quero saber o seguinte, você já fez a sua inscrição no nosso canal do YouTube do Gazeta Esportiva? Não! Quantos mil estamos, ô Fini? 453 mil e alguma coisa. Quando a gente chegar no 460, a gente vai fazer o jantar com pizza com vocês, tá bom? Então, você se inscreve no nosso canal do YouTube que a gente vai escolher 5 pessoas para o jantar, para uma pizzaria bem gostosa lá na sacada da Moca pra gente comer muita pizza. Você vai, né, Chicão? Opa, pizza comigo mesmo. Você vai, né, Salazar? Lógico. Tá dentro. E então, já se inscreve no nosso canal do YouTube, tá? Vou levar a família. Leva todo mundo. youtube.com/Gazeta Se levar a família, Esportiva. a Gazeta vai à falência. E vou levar o cachorro também. Vou levar o cachorro. Se você levar a sua família, ele é dele, ou a minha, acabou. Fechou a pizzaria. O Salazar vai levar a família. Vai levar E a minha come, hein? E, As meninas, olha... E a minha, então. Ó, direto agora para academia de futebol. Você tem cachorro, ele tem, eu tenho. Dá um problema. Vai levar os três. Ó, o Silvestre está de volta. Ô, Silver, o Abel já definiu o que vai fazer no jogo do fim de semana? Se definiu, não contou pra gente, Michele, e eu não consegui descobrir também. E por falar em cachorro, eu tenho 2 pequenininhos em casa lá com a Renata e eu costumo passar pulga para eles. Então o problema é o dono. Bom, Michele, vamos lá. O Palmeiras vai encerrar essa primeira fase do Campeonato Paulista jogando fora de casa contra o Guarani no domingão à tarde, no Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani já se livrou do rebaixamento, então em tese não deve oferecer grandes resistências, principalmente emocionais, à equipe do Palmeiras. Só que tem muita coisa em jogo para o Verdão nessa partida, porque Palmeiras e São Bernardo estão pau a pau ali. O Palmeiras 1 pontinho na frente do São Bernardo, lutando pela liderança do grupo e lutando também pela liderança geral do Campeonato Paulista, pelo mando de campo já na próxima fase. 1 pontinho separando os dois. São Bernardo joga em casa com Água Santa. Palmeiras pega o bugre fora. E o Abel tem um dilema aí a resolver, já tentando responder a sua pergunta. Colocar ou não força máxima em campo. O Abel tem sempre que possível colocado a força máxima, poupou só naqueles jogos anteriores e também logo depois da final da Supercopa do Brasil contra o Flamengo. Porém, ele tem 4 caras pendurados, 3 titulares. Regulamento diz o seguinte: se o jogador tomar o 3º amarelo na última rodada, não disputa o mata, as quartas. Agora, se esses caras jogarem e não tomarem o cartão, os cartões serão zerados. Então o Abel pode preservar esses 4 jogadores. São eles: Jailson,
e Gabriel Menino para o meio campo. E nas pontas, o Endrick e o Dudu. Se o Abel quiser poupar, ele coloca o Fabinho de volante e nas beiradas do campo, no ataque, ele pode dar oportunidades para 2 jogadores que vêm se saindo bem quando solicitados, o Breno Lopes de um lado e o menino da base, o Giovani, que está arrebentando com a boca do balão, Michele, é isso. Já eu volto com essa possibilidade de contratação do Alain, volante do Atlético Mineiro, novidade à vista. Boa, legal. E aí, poupar ou não poupar? O que vocês Para fariam? mim, sem nenhuma dúvida. Eu também. Vocês poupariam? Michele, vamos pensar. O Palmeiras tem 27 pontos. Quem está próximo dele ali é o São Bernardo, que é o adversário das quartas de final. Se o Palmeiras não ganhar esse jogo contra o Guarani e passar pelo São Bernardo, imagina, poupa os caras, perde e elimina o São Bernardo. A pontuação do Palmeiras, ele não pode ser mais alcançado por mais ninguém. Então, o terceiro colocado aqui, o São Paulo, 20 pontos. Não chega mais nos 27 do Palmeiras nos 2 próximos jogos, quartas e semifinais. Então, assim, o Palmeiras não vai ter problema de mandar o jogo em casa, não mandar o jogo em casa, se passar pelo São Bernardo. Não vai acontecer de pegar um clássico e ter que decidir fora de casa. Ou seja, esses 3 pontos só vão fazer falta, entre aspas, para o Palmeiras para o jogo contra o São Bernardo. São Bernardo. E o Palmeiras, mesmo sem esses 4, tem total condição, porque o adversário é o Guarani. Então, assim, não vejo nem muito o que pensar. Então você pouparia o Chicão também? Eu pouparia, sim. Pouparia porque eu acho que o Palmeiras ganharia de São Bernardo em casa. A chance de São Bernardo é levar o jogo para prorrogação, ou não tem prorrogação, é pênalti. Levar para os pênaltis. Então, essa é a chance de São Bernardo. A única chance. Porque ali no campo, o Palmeiras tem muito mais. E o time titular, então, nem se fale. Agora, para o São Bernardo, jogar no 1º de maio é fundamental para que ele possa levar para pênalti. Ganhar nos 90 minutos não é não, mas no pênalti é bem capaz. É a zebra, né? Teve um ano que o Corinthians foi eliminado na semifinal, né? Ou nas quartas, não me lembro. Pelo Audax do Diniz. Isso. E foi invicto. Nos pênaltis, foi eliminado invicto. Mas assim, sinceramente, Chico, esse time do Palmeiras não faz muita distinção de jogar em casa ou fora de casa, né? É um time que a gente viu... Contra o Corinthians ele provou isso. Não, e tem um ótimo, tá invicto no Brasileirão, se eu não estiver enganado, não perdeu nenhum jogo como visitante também no time Brasileirão. Então acho que enfrentar perdeu para o Inter só, me lembra o fim aqui. Então acho assim, enfrentar o São Bernardo no 1º de maio também não vai ser para o Palmeiras um grande problema. Enfim, acho que esse jogo contra o Guarani não é um jogo que vai definir grandes coisas. Acho que o importante aí para o Palmeiras é pensar na frente. Passa pelo São Bernardo e lá na frente, como é que seriam os clássicos? Aí você pega a tabela e fala, não, ninguém tem como passar o Palmeiras. Vai decidir sempre em casa. Então, meu amigo, poupa quem precisa aí para ter a galera com o cartão zerado. Um abraço. Olha, aí não quero dar, mas eu não quero ser injusto com o Palmeiras. O Palmeiras perdeu do Inter, vamos esclarecer, quando já estava campeão. Já era campeão. Tinha sido campeão, aí pouparam uma opção de gente, tava todo mundo jogou sub-20, e aí um abraço. Hashtag Gazeta Esportiva no Twitter para o seu comentário aparecer aqui, na telinha. Daqui a pouco vai aparecer com a sua fotinho. Como você já ouviu aqui, amanhã cedo tem convocação da Seleção Brasileira. A nossa produção levantou 8 nomes que não foram muito utilizados pelo Tite. Então eu quero saber da bancada quem vocês acham que merece chance com o Ramon Menezes, tá certo? Primeiro, Rafael Veiga, do Palmeiras. Gustavo Scarpa, do Nottingham. Roger Guedes, do Corinthians. Gabigol, do Flamengo. Danilo, do Nottingham. Vitor Roque, do Atlético Paranaense. Yuri Alberto, do Corinthians, aí já tá exagerando, hein? Ou André, do Fluminense. Chico Lang. Se você fosse... Não é restar um, não, né? É restar um? Não, é só... Se você fosse o técnico da Seleção Brasileira, tem como pôr aqui nesse telão essas fotinhos? Você levaria quem dessa lista? Pode ser mais de um. Olha, eu vou ser sincero com você. Eu levaria todos. Levaria todos. E o Renato Augusto? Então você gostou daquela minha ideia de levar só os caras daqui do Brasil, deixa os europeus lá, aproveita a oportunidade. Mas não tinha que estar o Renato Augusto aí? Aí que tá, mas o Renato Augusto para a próxima Copa já... é verdade, a idade, né? Não tem mais. Ele pode ir na comissão técnica, né? Isso pode. Nós temos que pensar no novo ciclo, Michele. Quem é esse novo ciclo? Daí é todo mundo jovem, né? Eu levaria, com certeza, o Veiga e o Scarpa. E você, Chicão? Todo mundo? Eu levaria todo mundo, sem exceção. Porque você vê, no ataque aí, tem um ataque mortal, né? Você tem o Gabigol,
que está jogando errado lá no Flamengo, né? O Vitor Pereira chegou lá e acabou com a carreira dele. Não sei como não reclamou. Aí tem o Yuri Alberto, tem o Roger Guedes, olha que potencial. Meio campo, tem o Danilo, lá Mas que está no Nottingham. Peraí, mas o Yuri Alberto... Mas peraí, o Gabigol você escalaria ele como? Atacante ou centroavante? Centroavante. Então ali tem o Yuri Alberto, o Gabigol e o Vitor Roque, se eu não estiver enganado, tem 3 centroavantes. Você vai levar 3? Levava 3. Centroavantes? Levava 3. Poxa. Levava 3, dava chance. Tá levando alguém só para viajar só, pô. Não, um jogava meio tempo e o outro jogava o segundo tempo inteiro. E o terceiro? E o terceiro, o Vitor Roque, no caso, né? Espera a chance. Calma, né? O moleque E tem o Pedro? 17, 18 O Pedro anos. continuaria ou não? Você não levaria o Pedro? Não levaria o Pedro, não. Eu acho que Já o teve Pedro chance. já todo mundo sabe o que ele é capaz. Vamos testar gente nova, né? Gente jovem. Você, Salazar, Eu gosto da ideia, falei aqui no início do programa, de levar só jogadores daqui. Todos esses? Olha, todos esses, Scarpa vem... O Scarpa não é daqui, por exemplo. Aí você não levaria o Scarpa? Roger Guedes, não sei. O Yuri Alberto eu acho que será um futuro centroavante da seleção brasileira, mas acho que nesse momento não. Não tá fazendo gol. Nesse momento não. Nesse momento não Vem levaria. cá, vamos lá. Rafael Veiga, levaria? Sim. Scarpa? Sim. Então o Scarpa não é do Brasil, já caiu por terra a sua ideia. Não teria problema, ele não tem sido convocado. Roger Guedes? Eu não Sim. levaria. Não, se fosse para levar só jogadores do Brasil. Ai, caramba. Só do Brasil. Eu não tô pensando nessa oportunidade. Gabigol? Levaria. Quem é aquele lá? Danilo. Danilo. Não. Vitor Roque? Não. O Yuri Alberto? Mais para frente. E o André? Sim, levaria o André. Então tá. Bom, hashtag Gazeta Esportiva, põe na tela, seu recado vai aparecer aqui na nossa televisão. Já teve alguns aí que apareceram, mas eu não consegui ver a carinha bonita deles. Agora é o seguinte, a gente tem uma notícia lamentável para falar. O mercado administrado pela família da esposa do Messi na cidade natal do craque, em Rosário, foi alvo de um atentado a tiros na madrugada de hoje. O local foi atingido por 14 disparos, mas estava fechado, felizmente, no momento. Um bilhete também foi deixado no estabelecimento com a seguinte mensagem, abre aspas, Messi, estamos esperando por você. Jaquim é um traficante, não vai cuidar de você. O nome citado é do prefeito de Rosário, que foi ao local do atentado e tem feito apelos por ajuda na crise de segurança que a cidade vem passando. Isso tudo acontece no momento em que se discute a chance do Messi voltar ao News Old Boys. Agora, vocês acham que ele vai voltar? Nenhuma chance. Nenhuma. Mas não volta nunca mais. Agora, né? isso é coisa de mafioso, né? Coisa Nossa, de traficante. deixou mafioso, recado. Deixar recado, dar 14 tiros no supermercado à noite, de madrugada. Põe o bilhete. Isso aí é briga política de gangue para tomar conta da cidade de Rosário, né? E, infelizmente, a Argentina, o pessoal fala, mas a Argentina está numa crise econômica pior que o Brasil. Pior que o Brasil. Então, você imagina, nós já não estamos bem. E a gente está aí passando um perrengue danado em termos de violência. Sim. Imagina na Argentina, no interior da Argentina, Rosário Central, é uma cidadezinha michuruca. É uma crise de segurança que não tem nada a ver com futebol, é uma crise de segurança pública. De repente, começa a aparecer alguma notícia de que o Messi vai jogar lá, alguém pode não gostar e... Poxa, mas quem que não ia gostar do Messi estar jogando lá, né? Tem alguém que não está gostando, a cidade natal dele, né? Mafioso não precisa ter motivo. E tudo é uma questão de interesse, porque muita gente pode achar que a ida do Messi para lá pode ser para acobertar alguma outra situação, porque ele tomaria todas as atenções. Então, assim, com todo respeito, mas o futebol vem depois. Eu acho que primeiro eles têm que cuidar dessa situação de segurança pública das pessoas que moram lá, porque é um problema da cidade. As pessoas estão sem segurança na cidade. Isso aí o Messi, eu acho que o Messi não tem que cogitar isso nem para fomentar essa ideia. Bom, o Messi nem vai voltar. É porque é um desejo dele encerrar a carreira lá. Mas não vai voltar. Mas eu acho que não. Duvido. Messi ainda joga uns aninhos ainda. Depois é mais fácil ele voltar para o Boca Juniors, uma coisa assim. Não, acho que não. Aí ele volta para o News. Mais fácil ele vir para o Corinthians. Não, ele vai lá no News e... Voltamos ao Parque São Jorge. Bom, vai ser bem-vindo se voltar para o com certeza. Olha, muleta, né? Parque São Jorge está na área. José Paes tem mais novidade de Barleta e Rafael Ramos. Quando é que assina o Christian Barleta, o José Paes? Eu sei que são assuntos diferentes, né? Mas conta tudo pra gente, por favor.
É isso, Michele. O Barleta praticamente já é jogador do Corinthians, né? Tanto que nem jogou a partida de ontem entre São Bernardo e Náutico, jogo aí válido pela Copa do Brasil. Se o Christian Barleta tivesse entrado em campo, ele não poderia defender o Corinthians na Copa do Brasil. Então os diretores lá do São Bernardo resolveram não colocar, não deixar que ele fosse escalado para essa partida, justamente aí numa questão de respeito em relação ao Corinthians, já sabendo que ele já está negociado com o Corinthians, então ele não poderia defender o Timão na sequência da Copa do Brasil. Não jogou e até foi bom, porque o Náutico ganhou de 1-0, eliminou o São Bernardo e ia causar um problema danado. Ele já ia ter jogado pelo São Bernardo e não ia poder defender o Corinthians mais na competição, mas está tudo certo. Não entrou em campo no estádio 1º de maio e vai poder defender o Timão aí na sequência da nossa segunda competição mais importante, que é a Copa do Brasil. Em relação ao Rafael Ramos, viu, Michele? Lateral direito aí, reserva do Corinthians. Foi julgado hoje um recurso daquele suposto caso de injúria racial envolvendo o Rafael Ramos e também o Edenilson num jogo no Campeonato Brasileiro do ano passado, 2022, Inter e Corinthians lá no Beira-Rio. E aí ele tinha sido absolvido em primeira instância, né, o Rafael Ramos, dessa acusação aí de injúria racial. Ele teria chamado o Edenilson de macaco, não foi comprovado isso. E aí agora teve julgado aí um recurso, o Inter entrou com um recurso e aí foi mudada um pouquinho a pena dele lá no Superior Tribunal de Justiça Desportiva aqui do nosso Brasilzão, e ele foi encaixado num artigo lá que tem relação com ofensa. Então ele foi enquadrado em ofensa, ele ofendeu sim o Edenilson, não de macaco, teria xingado o Edenilson e agora ele vai ter que cumprir um jogo de suspensão no Campeonato Brasileiro, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, e ainda vai ter que pagar uma multa de R$20 mil por ter ofendido e não por ter sido racista ou ter praticado algum tipo de injúria racial em relação ao Edenilson, e sim por ter ofendido o jogador que estava no Inter e agora já está defendendo lá o Atlético Mineiro. Isso está dando muito pano para manga, porque muita gente tem argumentado que se todo jogador que ofendeu um outro atleta dentro do campo de jogo for julgado pelo STJD, a gente não vai ter mais futebol no Brasil, nem no mundo, nem em lugar nenhum do universo, porque eles se xingam a todo momento, falam palavrões, proferem xingamentos dentro do gramado. Então muita gente questionando essa decisão aí do STJD, a ver o que a gente vai ter nas cenas dos próximos capítulos. O fato agora, real mesmo, é que o Corinthians vai jogar contra o Santo André pelo Campeonato Paulista agora no próximo sábado, jogo que acontece na Neoquímica Arena, e aí o técnico Fernando Lázaro tem essa questão também, poupa ou não poupa, o Timão já está classificado para a próxima fase do seu grupo, já está com a liderança, mas vocês comentavam aí em relação ao Palmeiras, por exemplo. O Corinthians já está vislumbrando uma possível semifinal contra o São Paulo, por exemplo, e aí num jogo único gostaria de ter o mando, qualquer pontinho que conseguir nessa última rodada pode ser muito importante lá na frente no campeonato. O Corinthians tem alguns pendurados aí, casos do Cássio, do Rony, do Adson. O Fernando Lázaro poderia mudar aí essas peças, poderia entrar com um time alternativo ou não. Então vocês podem debater todos esses assuntos aí, Rafael Ramos, time do Corinthians e também o Christian Barleta, que não jogou pelo São Bernardo. Viu, Michele? Devolvo para vocês aí. Valeu, Zé. Por onde você quer começar, Salazar? Uma metralhadora. Vamos começar pelo mais rápido. Time. Muito provavelmente só Rony, Adson e Cássio, os pendurados, podem ficar de fora. Concordo com o Lázaro. Tem que ir com o que tem de melhor, poupar só quem está pendurado, porque precisa pontuar para tentar ultrapassar o São Paulo. Ainda mais o Cássio. Exato. Barleta não entrou em campo, como a gente avisou ontem. Mais uma prova de que o negócio está sacramentado, né, Chico? O Corinthians vai ter 50% desse jogador de 21 anos, 3 anos de contrato. Agora, sobre a situação do Rafael Ramos, Chico, punir o cara por proferir palavras de baixo calão, tirar o cara de um jogo, a suspensão de um jogo, o Corinthians vai recorrer. Provavelmente eu acho que vai conseguir se safar disso. Porque começou como uma questão racial. Ele de um jogo. Agora virou porque outra ele coisa. ofendeu o coleguinha com palavra de baixo calão durante o jogo. Aí é brincadeira, Chico. É para dar uma média com o Inter, né? Exatamente. Pra dar uma média com o Inter, dar uma colher de chá pro Colorado. Que coisa ridícula. Que é ridículo. Ridículo. Isso não é julgar. Isso aí é fazer palhaçada. A grande verdade é essa. Agora vamos ver se o Rafael Ramos, agora livre desse problema, ele volta até aquele futebol constante que ele mostrou logo no comecinho que ele chegou contra o VP. Né? Tá mal, ele não está correspondendo. E tanto é verdade que o Duqueiroz no último jogo entrou. Não, mas ele estava machucado. Eu sei que estava machucado. Ele volta agora. Ele estava machucado, mas o Duqueiroz não deixou saudade lá. Não deixou, não. O Du foi melhor do que ele mesmo. E se bobear, se precisar, ele joga ali. E aí, isso também prova como a gente tem que ter cuidado, né? Porque no dia
que ele foi acusado de injúria racial, o clima ficou quente, Nossa, foi polícia. execraram ele. Muita gente execrou o cara, e o cara dizendo que não tinha feito isso. A gente tem que ter calma, esperar. Depois, todos os laudos, ninguém conseguiu identificar o Rafael falando qualquer palavra, qualquer injúria racial, mas muita gente execrou o cara no dia. Então, é por isso que serve de exemplo. A gente tem que ter muita calma antes de sair condenando as pessoas aí. Claro. Viu, apresentadores do Brasil? Pessoal, a gente vai colocar uns twitters aqui no ar, é isso? Olha os tweets, dá uma olhadinha o que está escrito nesses recadinhos aqui, porque a gente lê tudo que vocês escrevem aí em casa. Então vamos lá. Primeiro Twitter, que põe o shout. Deixa eu ir lá ler? Eu não consigo. Sou de Embu, Guaçu, muito legal, todo dia assistindo o programa. Qual que é o nome dele? Ah, não li. Já foi. E o outro? Qual que é o outro? Põe aí, deixa eu ver o Twitter do rapaz. Tem uns segundos, viu, para entrar. Tem gente querendo o Chico Tem que dar Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+Z, Ctrl+H. Olha lá, Gazeta Esportiva, gosto muito desse programa, assisto todos os dias. Ai, que amor, fofo. Próximo, quem é? Gazeta Esportiva, sou de Embu. Esse daí já foi. É outro de Embu? Ou é toda a nação de Embu, Guaçu, Embu das Artes? Um beijo. Aliás, lá em Embu das Artes tem uma comida boa para comer. Eu sei, mas eu tô falando que em Embu das Artes tem uma comida boa ali na praça. Mas cadê o Chico aí, ô Fini? Você não falou que tinha um pro Chico? Eu quero saber do Chico Lang, presidente do Corinthians. Cadê? Salazar. O cara que veio para ficar. Salazar. É a sua mãe que escreveu? Deve ter sido. Ah, sua mãe que escreveu lá. E tinha um aí que eu pedi aqui, eu mandei mensagem para ela. Que manda... A dona Gilmara. Olha. Dona Gilmara Salazar escreveu. Salazar veio para ficar. E esse último? Põe o último aí. Olá. Chico Lang como presidente do Timão. Hashtag Gazeta Esportiva. E aí? Eu vou falar uma coisa para você. Eu posso sair para conselheiro na próxima eleição. Chico Lang. E se eu ganhasse um dia... Ah, mas você não é jogador, você não pode. Né? Não posso. Você falou mas sou que jornalista. tinha que ser jogador. Mas sou jornalista e gosto do Corinthians. Chico, por que você Agora, não vai? Eu faria o seguinte, se eu fosse um dia presidente do Corinthians, eu colocaria o Salazar como diretor de futebol lá. Ó. Colocaria o Salazar. Eu colocaria o Salazar na assessoria de imprensa. Não, ele está além disso aí, ele entende futebol. Então tem que botar um cara que entende ali. O último jornalista... Já ganhou meu voto, já. Depois... O último jornalista que ficou lá, foi na época do Matheus, foi o... Meu Deus, agora esqueci o nome. Teve o Flávio Adalto. Teve o Flávio Adalto. Mas foi agora, recente. Foi agora. Agora. E o Flávio Adalto fez um excelente trabalho. Ah, esse é o foi mais bonito. Eu vou dar uma caneca de presente, meu que mandou meu beijo aí. Um beijo. Não, a caneca eu não posso dar porque a Marcinha cortou minha verba. A gente pode falar desse VT do Palmeiras, filho, ou não? Não tem tempo. Não vai dar tempo. No mercado da bola, o Verdão tá de olho no destaque Juliano é bom. do Atlético Mineiro. Pois é, um destaque do Atlético Mineiro. Afinal, o Alan vem ou não vem, Silver? O Alan, né? Segura um pouquinho. Tá me ouvindo aí? Calma aí. Eu vou falar do Alan já, senão eu vou esquecer de passar para vocês o balanço do Palmeiras, o balanço financeiro do ano passado. Se bem que balanço, como disse o ex-presidente do Corinthians outro dia, André Sanches, balanço a gente pode maquiar do jeito que quiser, puxa aqui uma coluna diferente, não sei o que, e dá positivo. Mas o balanço do Palmeiras da temporada passada deu superávit de 18 milhões de reais, Michele. Agora sim, falando do Alan, tá custando caro, hein? O Palmeiras tem bala. O Palmeiras mandou proposta sim. O próprio Alan confessou ontem, entre aspas, após a vitória do Atlético Mineiro na pré-Libertadores, que recebeu sim proposta do Palmeiras, mas lavou as mãos. Isso aí é um problema do Atlético, do Palmeiras e do staff do jogador, dos empresários. Eu apurei que o staff do jogador e o próprio Alan querem ir para o Palmeiras. O Palmeiras, nesse momento, seria uma vitrine melhor do que é o Atlético Mineiro. Só que o Alan, além de ótimo jogador, volante, 25 anos, canhotinho, que nem o Danilo, que foi embora lá para o futebol inglês, é titular absoluto, joga no Atlético desde 2020, ano passado renovou o contrato até 2025 e o Galo já bateu a porta na cara do Palmeiras e já avisou que não quer negociar o Alan com nenhum clube do futebol brasileiro, mas o Palmeiras irá insistir nesta investida. Alan, é com você aí, Michele. Bom, eu quero saber, é o cara, o Alan, para já vir, chegar, compor, jogar? Se chegar, veste e sai jogando. Pode. Titular absoluto, ótimo jogador, Chico. Se o Palmeiras conseguir trazer
o Palmeiras fica ainda mais forte. Mas não vai conseguir, o Atlético já Difícil, fechou também a porta acho. na cara do Mas, do ó, Palmeiras. o jogador pode forçar a barra, o Atlético está com dificuldade de pagar os salários em dia, aqui ele não vai ter essa dificuldade. Então, assim, acho que o Atlético também não está numa situação tão confortável, assim, para sair fechando a porta. Vamos ver o que o Palmeiras vai apresentar. Mas se conseguir, vai ser uma baita contratação. Aí Chega, veste a camisa resolve o titular. problema Resolve o problema. do primeiro volante. Seria né? uma surpresa se não Isso. desse certo. Verdade, porque o Jailson não está aguentando a barra, não. Não é que ele não tenha futebol, ele tem. É que ele está voltando de uma contusão. Isso aí é complicado. É, puxado, não dá, né? Bom, resultado da nossa enquete. O Ramon Menezes deve usar a base deixada pelo Tite na seleção brasileira? Não. Galera quer o quê? 90% Aí, ó, dos tão votos. comigo. O pessoal Viu? quer o quê? Que faça aquela Tudo salamada, que aí ele já não vai ficar mesmo no cargo, então chama todo mundo diferente, faz uma zoeira lá. Não, tá certo, faz uma aposta diferente, tenta algo novo na seleção. Porque quem vai escolher a seleção, a próxima seleção, é o próximo técnico. Não é Gente, esse. hoje ainda é quinta. Na minha cabeça, hoje já é sexta. É, Eu eu espero pensei que amanhã era estar sexta. aqui, porque na minha cabeça hoje é sexta. Mas amanhã nós estaremos de volta. Foi um prazer enorme estar com vocês. Se inscrevam no nosso canal do YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva, para ir jantar com a gente, tá? Estamos chegando em 460 mil, nós vamos para a festa lá na Sacada Pizzaria. Beijo, Chicão. Beijo, Salazar. Tchau. Tchau, dona Valeu. Gilmara. Hashtag Tchau. Gazeta Esportiva.